Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui gravando mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a civilização do açúcar, né? Como é que funcionava um engenho. É um tema bem interessante que diz muito sobre o Brasil até hoje. Então, vamos lá, eu vou ficar aqui no cantinho da tela e a gente vai começar a matéria. Olha só, pessoal, então vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho sobre o funcionamento de um engenho de açúcar, certo? Aqui eu estou começando com um ponto que é interessante, que é a gente pensar o açúcar como produto e como produtor. Né? O que isso significa? Significa que o açúcar, ele obviamente é um produto, né? Essa é a parte mais simples de se entender, porque ele é resultado de um plantio, de um preparo, né? Enfim, então ele é um produto que é vendido e tudo mais. Mas pensar o açúcar como produtor é uma coisa mais subjetiva, né? Mas que passa pelo quê? Por entender que foi em torno do açúcar que a gente se organizou, né? Que principalmente o Brasil se organizou a partir dessa produção de açúcar, das fazendas, dos engenhos, né? Então nós vamos conversar bastante sobre essa estrutura do engenho ali, da produção de açúcar, para entender como é que se deu essa dinâmica aqui dentro do Brasil, beleza? Essa vai ser um pouco a ideia, mostrar como é que é o engenho e pensar também como é que isso constituiu, em grande medida, até hoje, né, o que é o Brasil, a nossa sociedade como um todo, dá para ser pensado em grande parte a partir dessa origem aqui. Para a gente começar, né, eu coloco ali, olha, o açúcar se torna um produto corriqueiro mundialmente apenas a partir de 1650. O que eu quero dizer com isso? Que antes ele não era corriqueiro. Né? Então, antes de 1650, o açúcar ele era um produto extremamente raro. E um produto raro, um produto que tem pouca oferta, né, pouca gente oferecendo, vendendo, ele acaba sendo um produto com valor muito alto. Né? Então é por isso que o açúcar vira uma grande sacada, né, uma grande chave dos portugueses para colonizar o Brasil e para arrecadar fundos e fundos com essa colonização. Né? Porque era um produto raro e o Brasil tinha um certo potencial para produzir esse açúcar. Solos relativamente férteis, né? Uma extensão territorial muito grande, então havia uma possibilidade considerável de se transformar esse açúcar num grande produto brasileiro. E mais do que isso, os portugueses já plantavam açúcar em algumas ilhas, na África, né, no Atlântico. Então, era relativamente simples para eles trazer um pouco da tecnologia, né, do aprendizado do cultivo do açúcar para o Brasil. Pois bem, então esse é um dado. Né? O açúcar era muito valioso e Portugal se aproveita disso para produzir açúcar no Brasil. E aí então a gente vai dizer que é esse segundo tópico, olha só, né, de uma sociedade organizada em torno da produção do açúcar, ou uma civilização do açúcar. Né? Considerar justamente que a gente forma uma sociedade inteira aí a partir dessa relação ali com o açúcar. Claro que essas coisas se alteram ao longo do tempo, né? Mas há também muitas permanências. Né? Muito do que a gente constituiu aqui nesse momento ainda pode ser compreendido na nossa sociedade até hoje. Então, daí até a importância do estudo da história. Né? Como que era plantado esse açúcar? De forma geral, de forma mais macro, assim, a gente pode dizer que era o sistema de plantation. É um sistema que foi utilizado em diversos lugares do mundo. Né? Esse nome, inclusive, é um nome de origem inglesa, né? Uma origem estrangeira. Mas ele quer dizer o quê? Um sistema de plantação em que você tem, primeiro elemento, latifúndio. O que é latifúndio? Uma terra grande, né? Uma grande propriedade. No caso do Brasil, é bom lembrar que anos antes, né, no século anterior aqui, já funcionava aquele sistema de sesmarias, né, em que membros da nobreza portuguesa recebiam doações generosas de terra. Então, você já tinha basicamente esses latifúndios instituídos. Né? Agora o que vai acontecer é que muitos deles vão começar a ser produtivo, a direcionar os investimentos para a cana-de-açúcar. Monocultura é o quê? O cultivo de uma única cultura. Né? Mono é uma cultura. O oposto de monocultura seria policultura, várias culturas. E isso já nos dá também, olha, a terceira característica. Porque se é monocultura, se você produz, né, foca numa coisa só, certamente você está fazendo isso para exportar. Né? Ninguém produz uma coisa só para comer, né, para ele próprio, para subsistência. Se fosse subsistência, provavelmente seria policultura, que quando a gente está plantando para nós mesmos, a gente planta várias coisas, a gente come uma diversidade de produtos, não é? Então, nesse sentido, latifúndio, monocultura e exportação são algumas das características da plantation, e a última aqui, muito presente,
escravidão. A escravidão poderia ser, no caso do Brasil, a gente até teve uma certa participação dos indígenas, né? Durante uma boa parte aqui, os indígenas foram utilizados como mão de obra, mesmo no açúcar. Mas essa mão de obra indígena, aos poucos, foi, digamos, sendo substituída pela mão de obra que vai predominar, que eu coloquei aqui, que é a africana, né? Dos negros trazidos da África para serem usados como escravos no cultivo do açúcar, né? Os indígenas continuaram sendo escravizados, tá? Não é um processo automático, da noite para o dia, você tira indígenas e bota africanos. Não, é um processo lento, né, de mudança, de transformação da mão de obra. Se vocês se lembram, lá na cana de açúcar, desculpa, lá no pau-brasil, no começo da colonização, a mão de obra era exclusivamente indígena, né? E aqui a gente foi caminhando para uma mão de obra que foi se tornando, ao longo do tempo, quase exclusivamente africana. Mas esse processo demora um pouquinho. E há alguns fatores para a gente entender, né? Por que essa mão de obra virou basicamente africana? Primeiro, o comércio de escravos era lucrativo. Então, você movimentava um grande volume de recursos ao fazer esse comércio, ao trazer africanos, comercializá-los aqui dentro. Isso era um interesse paralelo, além do açúcar, né? O comércio, o tráfico de escravos. Um segundo elemento, importante também para entender, é a questão da religião, da igreja, aqui no fundo desse processo todo. É bom lembrar que a Igreja Católica estava em busca de novos fiéis, né? Ela vem para a América com esse intuito de conseguir novos católicos, até porque ela vinha perdendo espaço na Europa depois da Reforma Protestante e tudo mais. Então, aqueles jesuítas, né, que vieram nessa missão de colonizar os nativos aqui da América, eles vão, inclusive, em certa medida, fazer uma oposição à escravização desses indígenas, né, desses nativos. Até porque é mais difícil você catequizar se o indígena está fazendo um trabalho forçado, muitas horas por dia e tudo mais. Então, em grande medida também a igreja, não por uma ação benevolente, né, mas por um interesse dela própria de catequizar esses indígenas, também acabou preservando um pouco só, né, esses indígenas da escravidão. Fora isso, dá também para trabalhar um pouco os hábitos dos indígenas, né, que são hábitos que não estão conectados com esse modelo de produção aqui. É um hábito de se manter mais, de trabalhar o essencial para a sobrevivência, né? Assim, para caça, para pesca, fazer aquilo que é necessário. Não compreender muito bem essa lógica de acumulação, então isso já era um dificultador também no uso da mão de obra indígena. E há também de se falar na própria facilidade, vamos dizer assim, né? Ou a maior facilidade dos indígenas de fugir, de resistir à escravidão, embora os negros também tenham resistido bravamente, né? Mas os indígenas já eram conhecedores da terra, muitas vezes sabiam se comunicar entre si, né? Então a escravização dos indígenas tinha um dificultador a mais para os portugueses. Bom, vamos lá, vamos ver como é que funcionava o engenho. Aqui estão as partes do engenho, olha só. Aqui em cima o canavial, logo aqui as roças, né? E aqui o que vai nos interessar mais é a moenda, a senzala e a casa grande, né? São as grandes estruturas. A moenda é onde está propriamente o engenho, né? Onde está fazendo o preparo desse açúcar, né? Claro que a plantação é parte, mas é aqui que uma cana, por exemplo, a cana bruta vai passar por todo um processo que vai transformá-la em açúcar, né? É nessa estrutura aqui. Então ela é uma estrutura importante aqui dentro dessa fazenda, desse latifúndio. E talvez aqui a coisa mais famosa aí até na sociologia brasileira, a casa grande e a senzala, que são espaços, né, contraditórios entre si. São espaços, de um lado, o espaço do luxo, né, do homem branco, principalmente, do senhor de engenho e de sua família. Do outro lugar, tipicamente dos negros, né, das pessoas em condições extremamente precárias. Então aqui você tem digamos, essa dualidade, esse conflito, né, essa oposição entre casa grande e senzala de forma muito visível, né? Então, essa construção aqui da nossa sociedade a partir dessa relação entre casa grande e senzala foi muito desenvolvida por digamos, um sociólogo brasileiro, né, que é Gilberto Freire, que fez um livro exatamente com esse nome, né, Casa Grande e Senzala, mostrando como era a dinâmica entre essa casa grande e essa senzala, que é uma dinâmica de muita violência, né, de muita exploração, embora também tenham negociações, em alguns casos haja afeto, né, mas predominantemente uma relação de violência, né?
implícita aqui dentro. A mistura, né, pensando geneticamente, né, entre homens e mulheres, ocorrendo de forma violenta também, que é uma realidade que acaba produzindo algo que, para o Gilberto Freire, né, e acho que hoje é uma visão ainda hegemônica, produz aquilo que é caracteristicamente o brasileiro, que é o mestiço. Né? Então, sobretudo nesse ambiente aqui em que se misturam, né, indígenas, negros e brancos, formando toda uma sociedade que se caracterizou, né, e criou categorias em cima de cores. Né? Uma sociedade que, desde o princípio, hierarquizou o branco como sendo o superior. Né? Há vários escritos de que pessoas sem nenhuma posse, né, sem grandes riquezas em Portugal, pelo simples fato de serem brancos, de chegarem na colônia, já se colocavam, já se sentiam, né, já tinham um ar de superioridade, posto que essa sociedade era uma sociedade escravista. Né? Então, se a maior parte dessa sociedade é constituída de negros, indígenas que estão escravizados, estão sendo explorados, você branco, a princípio, já se coloca no topo. Né? E é curioso que isso vai se aplicar em tudo que se possa imaginar dentro dessa sociedade, até na própria caracterização do açúcar. O melhor açúcar, tido como melhor açúcar, é o açúcar branco. E não só por causa da cor exatamente do açúcar, não, mas era um aspecto que era dado ao açúcar. Né? O açúcar de pior qualidade era considerado um açúcar de negro, um açúcar negro. Né? É muito comum esse uso dessa linguagem, que também traduzia um pouco dessa sociedade, né, racista, desde a sua formação aqui. E, enfim, a gente tem hoje debates muito grandes aí que já mostram como que a gente assimilou, né, ideias que têm a ver com isso aqui, né, que foram se formando aí desde cedo na nossa história, de que questões que são relacionadas ao negro, ao preto, são sempre piores, né, são sempre inferiores. Mas, bom, vamos então agora ver como é que funcionava essa moenda, né, essa parte específica aqui, olha só. Nós temos, na verdade, eu não tenho imagem de todos, né? Mas nós temos, na verdade, vários tipos de formas de funcionamento dessas moedas. Você tinha os engenhos que funcionavam à base d'água. Esses eram certamente os mais eficientes, né? Que usavam da força da água para fazer com que a cana-de-açúcar fosse moída, né? E tivesse ali o início do preparo do açúcar, né? Então, vários desses engenhos usavam da força da água. Outros tantos usavam da força de animais, né? Então de bois, cavalos, mas também não era raro o uso dessa imagem aqui que nós estamos vendo, olha só, que é uma força basicamente de escravos. Né? Então todo o processo, desde a inserção ali da cana nas roldanas e também dos escravos rodando ali, né? Toda essa força aí estritamente humana de escravos. Né? Deve-se destacar também, olha, que nesse processo muito comum os acidentes, né? Acho que imagino que vocês consigam já imaginar ali como que esse processo poderia produzir uma série de acidentes. Olha só, aqui a gente já consegue ver um engenho um pouquinho mais bem estruturado, em que você tem aqui já a presença de água, tá vendo? Aqui já é um engenho de água com uma força maior, né? Certamente uma capacidade produtiva também muito maior. Outra coisa que está presente aqui o tempo inteiro, e essa ilustração representa bem, olha, os animais como transporte. Né? Há relatos aí de que se usava em diversos engenhos cerca de um carro de boi, assim, olha, abastecendo com lenha, né, para ser combustível para os fornos, para os moinhos, um carro de boi por hora. Né? Então, uma quantidade grande de lenha, de matéria-prima por hora para manter esse engenho funcionando. Esse processo, gente, ele é muito detalhado, né? Você tem descrições mais precisas assim, de cada uma das etapas, mas só o plantio era feito normalmente de fevereiro até junho, julho, agosto, né? Vários meses de plantio. Demorava cerca de 18 meses para poder colher, né? Então um período longo também para colheita. E a partir disso passava por várias etapas de preparação até você ter um açúcar, digamos assim, pronto. Né? E mesmo assim, no caso do Brasil, a gente ainda tinha uma característica bem específica, que os portugueses não investiram no refino do açúcar. Então o açúcar não saía totalmente pronto para comercializar. Ele saía
um bloco de açúcar, né? Como se fosse uma barra de açúcar que precisava ser refinado. E esse refino acabou durante boa parte da nossa história sendo, digamos, terceirizado. Quem fazia isso, né, quem vinha até o Brasil, comprava o açúcar, refinava e depois revendia, era sobretudo a Holanda. Então, no decorrer desse processo, a Holanda acabou também lucrando muito com o açúcar brasileiro. Né? E, posteriormente, a gente teve inclusive a invasão holandesa no Brasil, quando essa possibilidade da Holanda lucrar foi interrompida. Né? Depois, em outra oportunidade, nós vamos falar sobre isso. Bom, então, resumidamente é isso, né? Eu estou trazendo aqui algumas questões em cima de temas relacionados aqui ao antigo sistema, ao açúcar, né? Essas formas de produção e tudo mais. Vou deixar as questões, dar um breve pause, daqui a pouquinho eu retorno para discutir com vocês. Ok, então vamos lá, olha só essa questão. Ela diz assim: o açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas que sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas caçadoras. Ou seja, era tão caro o açúcar que ele era usado como dote, né, para as princesas. Alguém vai casar, você paga o dote, né, das princesas com açúcar. Veja só. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, né, que era aquele sistema que buscava o máximo de lucro, né, no cima da balança comercial favorável, né, vender mais do que comprar, conseguir um lucro muito grande, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de resposta letra A. O lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Né? Exatamente o que a gente estava dizendo antes, que era um produto raro, durante muito tempo, muito caro. Né? Então, por isso mesmo, ele era produzido. Próxima questão. Já volto para corrigir. Ok. É uma questão mais simples, mais direta, né? Nem texto assim ela não tem, mas de fixação. Qual era a estrutura básica da produção de açúcar implantada por Portugal no Brasil? A resposta poderia ser plantation, né? Que foi o que nós dissemos agora há pouco. E o que é plantation? Letra D. Monocultura, trabalho escravo, grande propriedade. Né? Poderia incluir aqui também que era voltada para exportação. Né? São as 4 características da plantation. As outras todas trocam alguma das alternativas. Né? Ou troca monocultura por policultura, ou trabalho escravo por assalariado, ou grande propriedade por pequeno. Terceira e última questão, só para a gente fechar. Ok. Também mais uma questão bastante objetiva. Né? O país que atuava como parceiro econômico de Portugal na produção do açúcar por meio do financiamento dos engenhos, refinamento do açúcar e distribuição da mercadoria pela Europa foi, letra A, Holanda. Né? Eu disse agora há pouco que a Holanda participou de forma bastante ativa da produção de açúcar no Brasil, especialmente porque ela fazia o refino e a distribuição desse açúcar na Europa. Né? Então ela acabava sendo uma espécie de aliada de Portugal durante boa parte da história. Né? Num dado momento, essa aliança vai se romper, mas isso a gente vai falar depois. Tá certo? É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.